Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petrobras poderia destravar para os investidores. Para quem não sabe, a Petro está passando por uma grande alta nas ações desde então. Isso por conta, pessoal, da grande valorização do preço do barril de petróleo. A gente sabe que está tendo questões, né, geopolíticas no Oriente Médio, tanto dos Estados Unidos por parte do Irã, guerra, né, e fez com que o preço aí do petróleo acabasse disparando. Mas isso aqui aconteceu não só pelo fato da guerra em si, sim por um fechamento muito importante que aconteceu por um período prolongado, o fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, pessoal, é muito importante, tá? Para a rota global de petróleo. Ele controla mais de 20% de todo o fluxo de petróleo mundial. Então, com uma menor, né, um menor estoque de petróleo, consequentemente fez com que os preços acabassem disparando. O mercado ficou com medo, né, de paralisações. E como a Petrobras, ela se beneficia diretamente de uma alta nos preços do Brent, porque grande parte da receita dela está voltada para o petróleo bruto, por mais que ela ganhe com o refino, o petróleo bruto é a sua principal fonte de receita. Então, por isso, né, que as ações acabaram disparando. E será que agora, com essa alta do Brent negociado em $100 o barril, muito parecido, né, do que aconteceu no ano de 2022, quando a gente teve a guerra da Rússia e Ucrânia, o petróleo russo também foi barrado e acabou se valorizando fortemente. E a Petrobras, nesse período, pagou uma montanha de dividendos. Será que agora ela poderia repetir esse cenário daqui para frente? É isso que a gente vai tratar desse provento de mais de R$ 10 por ação provável na Petrobras, que daria um dividend yield superior a mais de 20%, fora que a ação ainda poderia estar barata, mesmo após toda a alta na cotação. E agora com esse leve recuo que aconteceu, né? Perceba que as ações da Petrobras estão recuando mais de 7%. Então já fique comigo até o final, que eu vou passar aqui um segredo sobre Petro que o mercado não quer que vocês saibam. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras aqui, né, representa uma das ações que compõem a carteira do canal. Ela é a minha quarta maior posição, representando 9,36% da carteira total. É uma posição relativamente mediana, porque eu não tive tempo de acumular, né? De quando eu comecei a comprar ações da Petrobras, o preço do petróleo acabou disparando, pessoal. E aí, consequentemente, a ação subiu, não me abriu mais tanta margem de segurança. Fora que eu fiquei focando aqui um bom tempo no Itaú, né? Porém, já estou perto de bater a minha meta no longo prazo. Quem sabe aí eu posso retomar um pouco os aportes na Petrobras. Portanto, fico esperando uma região de preços um pouco mais competitiva. E claro que além dessa alta, há um fator muito provável que pode fazer a Petrobras girar retorno, que é o dividendo, né? A gente sabe que com o preço mais elevado de petróleo, como está acontecendo agora, se isso se perdurar por períodos prolongados, e já vem se perdurando desde, né, janeiro de 2026, pessoal, a probabilidade de, consequentemente, a gente ter aí um segundo trimestre bom pode ser alta, porque o primeiro tri da Petrobras acabou meio que decepcionando parte dos investidores. Mas calma, pessoal, calma. O investidor, ele é muito curto prazista. Na realidade, a Petrobras, no primeiro trimestre de 2026, esses resultados estavam ainda refletindo um preço de Brent na faixa de 60 a 70 dólares o barril. Por isso que ela não deu um salto tão grande na sua receita, por isso que o lucro líquido continuou baixo, por isso que o EBITDA dela cresceu um pouco. Por quê? Porque ainda isso se reflete ao primeiro tri. Porém agora, o segundo trimestre de 26, que vai acontecer em agosto, muito provavelmente a Petrobras ela vai repassar preço, né? E aí a gente pode ter uma alta mais expressiva tanto no EBITDA como também consequentemente no seu lucro líquido. E aí isso aqui poderia gerar um efeito ainda mais elevado de alta nas ações, porque o mercado não está esperando isso. O mercado acha que a empresa ainda vai continuar com resultado fraco, refletindo um preço de barril
na faixa de 60 dólares. E é esse ponto que eu queria tratar com vocês. Hoje a Petro, ela é uma das maiores petrolíferas do planeta que tem o menor custo de extração por barril de petróleo. Então, para cada 108 dólares de barril de petróleo, ela tem um lifting cost, né, que a gente chama, um custo médio por extração, na faixa de 28 dólares o barril. A Vale também é bem competitiva. A Vale tem 54 dólares de custo médio por extração de pelota de minério de ferro. Então perceba que essas ações, elas estão cada vez melhores. Por quê? Porque elas estão conseguindo, né, baixar esse custo de extração. E hoje, para a Petrobras ter prejuízo no seu lucro, o preço do Brent precisaria cair para abaixo de 28 dólares. Então é importante que vocês saibam disso, tá? Por quê? A empresa está protegida até aqui. Só que aí existe um fenômeno muito engraçado no mercado que pode fazer com que a Petrobras nunca tenha prejuízo. Por quê? Porque caso o mercado perceba que o preço do Brent esteja abaixo de 28 dólares com consistência, a empresa ela tem poder de preço. A Petrobras ela não tem tanto concorrente aqui no Brasil, com exceção da PetroRecôncavo e da PetroRio. Mas a PetroRecôncavo, né, ela atua na parte da terra, ela extrai petróleo da terra. A PetroRio extrai no mar, porém ela é da iniciativa privada, então ela tem menos poder do que a Petrobras. E aí, elas também têm um lift cost maior. Então todo o mercado se move perante a Petrobras. Por exemplo, assim, se o preço do Brent desabar para baixo de 28 dólares, a Petrobras pode inviabilizar a produção de petróleo, congelar os seus estoques, mostrando, né, que mais uma vez quem manda não é o governo, são as grandes corporações que mandam no mercado. E aí, se isso acontece, consequentemente, o mercado vai ter que, por bem ou mal, subir novamente o preço da commodity. Então você tem meio que esse fator de proteção para o investidor, né? Porque a empresa ela tem uma política de pagar, caso o preço do barril esteja acima de 45 dólares, um dividendo mínimo prioritário obrigatório na faixa de 4 bilhões de dólares da sua geração de caixa, o que hoje traz, né, consequentemente um dividendo na faixa de 19 bi. Se você divide 19 bi pelo valor de mercado atual da Petro hoje, que está em 633 bilhões, você tem um dividendo projetado de no mínimo 3% ao ano. Para quem comprou Petro barato, que foi o meu caso, muito barato, ela ainda tá barata, mas para quem comprou de graça, digamos assim, né, já tá garantindo um dividend yield mínimo com Petro, tá? De pelo menos ali, ela valia na bolsa os 400 bilhões, de pelo menos 5% de yield. Então perceba que o preço, pessoal, dá muita importância, porque você aumenta o seu dividend yield. Quanto mais barata fica uma ação de dividendos, melhor, porque mais dividendo você vai receber, principalmente se essa empresa tiver uma perspectiva de aumento do resultado no médio a longo prazo, que é o caso, né, da Petrobras olhando daqui pra frente. Mas, Pablo, tudo bem, você falou, você acha que Petro ainda está barata mesmo após essa alta? Bom, está. Vamos colocar isso aqui em métodos quantitativos. Pegando aqui, ó, o EV sobre EBITDA funciona muito melhor, né? Para empresas do setor cíclico, o PL, pessoal, não olho muito para Petro porque o PL distorce, tá? Geralmente fica baixo ou elevado demais. Aí eu prefiro olhar mais para o EV sobre EBITDA, que acaba aí trazendo uma métrica por aproximação com mais consistência. Pablo, como a gente descobre ele? Muito simples. Pegue o valor de firma, que é a soma do valor de mercado, mais aqui, né, consequentemente a dívida líquida dela, e divida pelo EBITDA dos últimos 12 meses, a geração de caixa, lucros antes em juros, impostos, depreciação e a amortização. 957 bilhões dividido aqui, né, por um EBITDA projetivo, dado de que a gente teve aumento do preço do Brent, então é provável que o EBITDA também cresça. Consequentemente, você tem aí quase 4 vezes EV sobre EBITDA. É barato, Pablo? É barato, porque a Petro negocia na média com 7 vezes o EV sobre EBITDA. Então, caso o mercado pague um múltiplo médio, vai 6 vezes, não vou ser tão otimista aqui, que é uma estatal, você tira aqui, né, a dívida líquida, você tem um potencial de alta nas ações de Petrobras de 95% na cotação. É por isso que ainda tem muitos bilionários fazendo compras massivas de Petrobras, mesmo a R$ 45, porque eles ainda estão enxergando essa assimetria de que o EV sobre EBITDA, né, está muito abaixo do esperado. Porém, pessoal, vá com calma, ela é uma empresa cíclica, tá? Muito cíclica. Ó, eu até brinco aqui com vocês, né? Se vocês não estão aguentando aqui, finge Banco do Brasil, que tá desabando na cotação, o Banco do Brasil é menos cíclico do que a Petrobras, tá? Ele depende do agro? Depende, mas ele pode contornar. A Petrobras é mais cíclica ainda. Ela depende exclusivamente da commodity. Se esse cenário virar no contrário, claro que tem esse fator de proteção, mas se o cenário virar no oposto, a ação já não vai estar mais tão barata assim. Então vamos com calma, tá? Porque o petróleo é cíclico. Essas ações, é preferível que a gente faça grandes aportes, nada de recomendação, de quando nada está andando bem.
Petrobras agora a narrativa tá boa. O mercado tá falando de petróleo em alta, tá falando aí da questão do Irã. Imagina se o petróleo recua novamente para baixo de 90 dólares. Pode ser que abra um espaço de correção nas ações, por isso que eu não estou fazendo grandes aportes agora. Porque, para mim, Petro, para eu ter uma margem de segurança mais elevada no longuíssimo prazo, eu prefiro abaixo dos 40 reais. A não ser, né, que o petróleo fique aí cotado por 100 dólares há muito tempo, mas sem vender a casa e o carro. Tem bastante tempo para acumular ações da Petrobras. Mesmo assim, eu acho que a empresa ainda continua barata. Por quê, né? Se o Brent subir, continuar em alta, isso aqui destrava que se ela pagar pelo menos 45% do seu fluxo de caixa na forma de proventos, você divide isso aqui pela quantidade de ações no mercado. Então você tem um dividendo projetado de R$ 9,00 por ação. Poderia chegar em R$ 10,00 por ação. Dividido por esta cotação atual, você teria um dividend yield de 22%, tá? Então olha só que o yield poderia ser bem alto caso o preço do Brent continue valorizado, fora esse potencial de alta nas ações. Colocando aqui, né, pelo preço justo do Benjamin Graham, você teria um potencial de alta, colocando pelo seu EBITDA por ação, na faixa de mais ou menos aí, até os R$ 100. Então hoje dividido por 45, você tem um potencial de alta de 130% na cotação. Retorno embutido na ação, Pablo, qual que seria? Um menos payout. ROIC médio da empresa fica de 15% ao ano, né? Dado de que a dívida líquida dela segue controlada. Logo, a Petro pode crescer uns 8,2% ao ano na média. Somado com proventos elevados mais uma taxa de re-rating, supondo que ela suba em linha com a inflação, o retorno embutido total na ação pode ser de 24% ao ano na média, pelo menos projetando para os próximos anos. Pode dar mais? Pode, como aconteceu de 10 anos para cá. Petrobras deu 1.800% de retorno, mas você se esquece que a janela de comparação está injusta, porque você pegou uma estatal dando prejuízo lá no ano, tá vendo, pessoal? É a coragem, é difícil você ter essa coragem. Por quê? É muito difícil de você comprar uma empresa que você sabe que é boa, a Petrobras é boa, que está passando por algo turbulento. Ó, um gatilho parecido agora ao Banco do Brasil. Petrobras nessa época estava que nem Banco do Brasil. Claro, estava pior, né? Porque o Banco do Brasil ainda dá lucro. Petrobras aqui, ó, estava dando prejuízo, tá? Prejuízo, estava pagando 0% de yield. Por quê? Naquela época, né, a gente tinha lei das estatais não como tinha hoje. Então o governo podia colocar a mão, podia ter corrupção dentro da Petrobras. E a Dilma, né, que era o governo daquela época, acabou aí fraudulando bastante dentro da Petrobras naquela época, fez com que as ações ficassem muito baratas. Então quem não teve medo e comprou, conseguiu de lá para cá mais de 2.000% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Só que aí é fácil falar agora que as coisas estão indo bem. Naquela época eu queria ver o pessoal comprar aqui. É difícil você exercitar essa questão. Por isso que eu falo, né? Aí você coloca aqui, ó. Ah, nossa, legal. A empresa deu 2.000% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Ela deu quanto de rentabilidade? Ela deu aí aproximadamente 37% ao ano na média. Porém, a Petrobras é uma gigante na bolsa, então pode ser que ela dê uns 24 a 26 daqui para frente, porque já está indo bem. Quanto mais o mercado sabe que a empresa está bem, mais precificada ela acaba ficando. Por isso que eu falo, né? A incerteza é que traz a rentabilidade, principalmente nas empresas maiores, que é o que tem acontecido agora com o Banco do Brasil. Por isso que eu tô com uma concentração mais elevada em Banco do Brasil. Em termos de rentabilidade, eu acho que tá mais barato do que a Petrobras. Mas, Pablo, o Banco do Brasil não tem nada a ver com a Petrobras. Na verdade, tem a ver sim. Primeiro que ele é estatal, né? Acaba sendo meio coligado. E fora de que, quando o petróleo acaba se valorizando, isso aqui puxa as commodities agrícolas, pelo menos para uma lupa de médio prazo, e o que acaba, né, inflando o agronegócio. Então, petróleo em alta encarece o preço dos fertilizantes, fertilizantes em alta encarece as commodities, como soja, milho, açúcar, algodão. Empresas como Banco do Brasil, Jalles Machado, do setor de açúcar, né? A empresa ali, por exemplo, você pega de consumos cíclicos, aí você pega ali, por exemplo, a SLC Agrícola, Boa Safra, se beneficiam 3/10 de uma alta do preço do petróleo, porque a soja, o milho e outras commodities cíclicas agrícolas acabam se valorizando. Então, assim, tá vendo que é um efeito dominó. No fim das contas, quem monopoliza o mercado é o petróleo, né? Petróleo subindo, atrás é um boom no agro e o Banco do Brasil pode também se beneficiar depois. E aí o mercado não fala isso pra vocês. Aí você fica perdido, porque você acaba comprando essas ações, como o Banco do Brasil e Petrobras, quando tudo vai bem.
bem, depois desaba o preço, aí já era, sua rentabilidade vai pro brejo. É por isso que é importante acompanhar de perto e não é tão simples quanto parece. Por isso que pro investidor que tá começando agora, é melhor não começar com essas ações mais cíclicas e sim com ações mais previsíveis, que não tem tanta volatilidade, não tem tanto risco, por exemplo, o Itaú, né? É uma BB Seguridade, que acaba sendo menos cíclica. Ah, o Banco do Brasil dá só se estiver muito barato, que se ele estiver mais esticado já não dá tanto, porque você já vai pagar um preço ruim e vai ter uma rentabilidade mais medíocre. Aqui na carteira do canal, por exemplo, né? Eu comprei bem Banco do Brasil lá na época de 2022, não tá aqui contabilizando agora, mas eu obtive mais de 95% de rentabilidade com o Banco do Brasil, porque eu comprei ele em períodos de estresse. Esse é o ponto. A mesma coisa na Petro. Você não vai comprar quando tudo vai bem, senão já era. A não ser que você já tenha uma posição gigantesca e quer fazer ali uns pequenos aportes, né? Na tentativa de não deixar de aportar. Mas para fazer grandes aportes, é bom comprar quando tudo vai mal. Pablo, só que você não consegue prever o futuro. Tem razão, não consigo prever o futuro. Mas, pessoal, qual que é a probabilidade de Petro não cair? Ela já caiu várias vezes no longo prazo. Então, o mercado ele sempre tende a repetir padrões. Pode ser, pode demorar daqui 2, 3 anos, mas a gente vai ter mais uma queda do petróleo, vai ter queda nas ações da Petrobras. E aí, né, para quem tem caixa preparado, pode se aproveitar dos melhores momentos. Mas sim, hoje Petro ainda está barata, você tem que ter ciência que está segurando para longo prazo e ainda pode pagar um bom dividendo mediante a todo esse cenário que tem acontecido. Fora que a empresa tem uma vantagem muito grande com baixo custo de extração. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Eu, em particular, tenho as ações da Petrobras na carteira, não estou aumentando posição no momento, espero um recuo nas ações para talvez aí, né, realizar mais novos aportes no longo prazo. Mas, né, por agora não, prefiro me manter de fora e esperar uma correção. Pablo, você pode perder parte da alta que está por vir. Paciência, pessoal, faz parte do jogo, tá? Eu tenho outras empresas também, não dá para ficar focando só em Petrobras. Mas se ela vier aí a cair mais um pouco, quem sabe, né, eu poderia ficar aí um pouco mais de olho, porque empresa cíclica a gente tem que comprar nos melhores momentos para abstrair as melhores rentabilidades. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!